E olha eu de volta, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos tratar de romantismo. Preparem-se e vamos embarcar. Olha só, eu quero começar essa aula fazendo uma pergunta para vocês. Vocês se consideram românticos? Vocês são românticos? E mais, o que é ser romântico? Vamos ver se vocês se enquadram na definição de ser romântico. Ser romântico é quando temos comportamentos e valores, como por exemplo, dar flores para a amada, ou as amadas receberem flores, quando nos emocionamos com facilidade, né, e vamos às lágrimas, ser gentil e delicado com as pessoas que gostamos, né, com relação ao sentimento amoroso, ou seja, tudo isso relacionado ao sentimento faz de nós pessoas românticas. E aí, são ou não são românticos? Muito bem, essa ideia de romantismo que nós temos não vai ser a ideia de romantismo que vamos tratar na aula de hoje. O romantismo que eu falo para vocês hoje é um movimento artístico e cultural que surgiu lá na Europa em fins do século XVIII e com seu apogeu, né, e destaque no século XIX. E esse movimento artístico-cultural, ele representou artisticamente os anseios da burguesia. Quem é a burguesia? Era a nova classe social que estava acabando de chegar ao poder na Europa e na França. O romantismo ele surge em meio a dois acontecimentos importantes: a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, baseada nos preceitos, conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Não por acaso, né, foram dois acontecimentos que consolidaram a burguesia no cenário político, artístico e cultural. Vamos falar especificamente do romantismo do Brasil, que é o nosso foco na aula de hoje. Contexto histórico, ou seja, o que estava acontecendo na história do Brasil quando o romantismo surgiu? Ele surge um pouco depois do fim da independência do Brasil, lá no início do século XIX. E como se deu esse movimento aqui no Brasil? Os artistas e os intelectuais da época se dedicaram a criar uma literatura, uma cultura verdadeiramente nacional, ou seja, livre, né, dos padrões estabelecidos pela cultura europeia. Veja, agora o Brasil é um país independente, independência do Brasil, fazendo relação com o romantismo lá na Europa. Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Então vejam, né? Teve uma libertação dos valores aqui no Brasil da cultura europeia para valorizar a cultura brasileira. Então foi criado esse projeto para criar essa cultura verdadeiramente brasileira, certo? E para isso tivemos que voltar nas nossas raízes históricas, linguísticas e culturais do nosso país, que vai ser o quê? Antes do descobrimento do Brasil, quando não vamos ter o dedo dos europeus, dos portugueses aqui no Brasil, então livre da influência deles. Bem, por isso o romantismo ele é um movimento de reação à tradição clássica. Ele é um movimento que vai reagir contrariamente à literatura produzida na época colonial, porque foi produzida pelos europeus. E o romantismo ele quer quebrar, né, com essa tradição europeia. Ele quer buscar pelo novo, né? Ele vai buscar na origem da cultura do nosso país, na origem do povo brasileiro. Bom, e o romantismo ele é um fenômeno cultural que vai ter como traços característicos e importantes o nacionalismo, que vai ser essa volta ao passado do Brasil para construir essa literatura verdadeiramente nacional, com elementos que fazem parte da cultura do país antes da influência dos europeus. Com isso, quem é que habitava o nosso país na época antes do descobrimento? O índio.
Por isso eu vou dizer que eu tenho o indianismo, vou ter uma idealização do índio. O índio ele vai ser colocado como o herói nacional, o elemento que vai ajudar a formar a cultura do nosso país, essa nova literatura, esse novo projeto de literatura que está sendo vislumbrado pelo romantismo, certo? Além disso, a liberdade de criação, já que agora eu não tenho mais que seguir os padrões da cultura europeia, supremacia do indivíduo, ou seja, o eu é que vai estar centrado, a subjetividade entra no lugar da razão. Eu vou dar importância aos sentimentos, certo? O romantismo, bem por isso, é conhecido como um porta-voz da revolução, que ele vai quebrar com esses modelos clássicos, com o modelo europeu. Aqui no Brasil, o romantismo, né, nas artes, na literatura, ele vai ter início com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, em 1836. Características do romantismo: liberdade de criação. Vou rejeitar tudo que é clássico, qualquer modelo pronto, e vou partir da expressão, né, dos meus sentimentos. Eu vou me expressar pessoalmente, individualmente, exprimindo a minha personalidade. Isso vai ao encontro do sentimentalismo, que nada mais é que a valorização dos sentimentos, por acreditar que só assim, né, só valorizando os sentimentos, que eu vou conseguir traduzir o que eu tenho no meu interior. Supervalorização do amor. O amor no romantismo, ele é o centro da vida. E a perda do amor significa literalmente a perda da vida. Quando perde-se o amado ou a amada, isso pode levar à loucura, à morte e também ao suicídio. Característica muito importante porque tem a ver com a nossa atividade de logo mais, idealização da mulher. A mulher, ela é totalmente idealizada no romantismo, ela é o objeto do amor romântico, ela é divinizada, ela é cultuada, ela é pura, ela é quase que na maioria das vezes a virgem, é um pré-requisito para que ela se torne a heroína romântica. Próxima característica, o mal do século, também conhecido como ultrarromantismo. Vejam que faceta importante do romantismo. Essa característica tem a ver com a insatisfação, né? Em relação à sociedade, estou insatisfeito. Insatisfeito com o quê? Com a sociedade, comigo mesmo, por dentro, com os meus sentimentos, que vai levar à melancolia. Vou ter o prazer em sofrer, prazer no sofrimento e também uma obsessiva atração pela morte. Nessa característica, eu digo que o romantismo é levado às últimas consequências, ou seja, a perda da vida, a morte, além da solidão. Evasão ou fuga. Por que eu vou ter essa evasão? Porque eu vou ter a fuga. Porque eu quero fugir da realidade. Eu não estou lidando bem com a minha realidade. Vou fazer o quê? Vou fugir. Vou fugir de que forma? Voltando ao meu passado histórico, né? Antes do descobrimento do Brasil. Aí volta mais uma vez o sentimento nacionalista de valorizar o quê? A minha nação, né? A busca pelo projeto nacional da construção de uma literatura verdadeiramente, né, brasileira. Ou também eu posso voltar à infância. Por que a infância? Porque a infância é um momento em que eu tenho bastante harmonia, tranquilidade e segurança, né? Fugindo de toda a insegurança da realidade. E por fim, a valorização da natureza, que é colocado como lugar ideal. Gerações do romantismo. O romantismo, ele é dividido em 3 gerações. Essas gerações são mais relacionadas aos poetas do que à prosa romântica. A primeira geração é conhecida como geração indianista nacionalista, como o próprio nome diz, o índio é o foco. Eu vou ter a idealização do nativo, a idealização do índio, porque ele vai ser colocado como o herói nacional. Ele vai ser um dos elementos que vai servir para, né, a construção da nova cultura
desse projeto de nova identidade, né, literária do Brasil. Junto a isso eu tenho o nacionalismo, que vai ser esse apreço, esse amor pela pátria, certo? Então, essa busca ao passado antes do descobrimento, porque antes do descobrimento eu não tenho o dedo ali da influência europeia. Mais uma vez, olha o índio sendo colocado, olha o índio aqui, o herói nacional na primeira geração romântica. Já na segunda geração romântica, eu tenho o mal do século, ou seja, o ultrarromantismo, eu tenho o apreço pela morte, o pessimismo, o satanismo, certo? Principais representantes: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. E por fim, na terceira geração do romantismo, nós temos a geração condoreira, formado pelo grupo condoreiro. Quem que é esse grupo condoreiro? Por que geração condoreira? Condoreira vem de condor. O condor vai representar essa geração. Por que o condor vai representar essa geração? Porque o condor ele vai funcionar como símbolo de liberdade, de pujança, de força. O condor ele é uma ave, ele é um pássaro típico da Cordilheira dos Andes. Por que ele vai representar essa liberdade? Porque o foco dessa geração vai ser uma poesia com cunho político e social, ou seja, vai dar voz aos injustiçados, aos menos favorecidos e, principalmente, vai defender uma causa, a causa, aliás, abolicionista, certo? Tanto que o principal nome dessa geração, o principal representante, o Castro Alves, ele é conhecido como o poeta dos escravos. Logo mais eu volto.